Precisei de alguns minutos para lavar meu rosto inchado, tentando disfarçar as lágrimas que rolaram. Minha mãe faria tudo melhorar, eu sabia. Bom, eu esperava. A esse ponto, era a única coisa a qual me apegar, quando escutei minha irmã a caminho da cozinha. Eu me arrastei para o primeiro andar. Minha mãe estava digitando no laptop, os óculos empoleirados na parte reta do nariz. Ela ergueu o rosto quando entrei. Um menino da escola me chamou de feia, contei, a voz drenada de qualquer orgulho, minha compostura ruindo. Minha mãe assentiu. Ele também chamou Melly de feia. Meus olhos ardiam enquanto aquele aperto horrível na garganta aumentava de novo. Tá, mas outro menino falou que eu faço uma coisa estranha, com a língua também. Minha mãe trocou do modo professora universitária para o modo mãe preocupada. Vem cá, sussurrou ela, e eu me joguei na cama dela, as lágrimas reprimidas jorrando. Melly disse que, não liga. Ela não conhece o menino, disse mamãe em tom de constatação. Ele está na minha turma. Não estava sendo como eu esperava. Minha mãe não entendia a dor que eu estava sentindo. Ela me encarou com os olhos verdes arregalados. Você liga? Eu saltei da cama, sequei os olhos e gritei. Você não entende. Bati a porta e desci furiosa para o térreo, passei por Matt, meu irmão mais velho, e fui para a nossa lavanderia abafada, na qual eu e minha irmã compartilhávamos um computador. Meu coração doía e a raiva invadia cada um dos meus membros. Como eles ousam destruir minhas férias? Pensei com amargor, amaldiçoando Sammy, especialmente Aaron. A fúria era tão esmagadora e ocupou tanto espaço na minha mente que afastou todo o resto. Minhas ótimas notas, meus amigos ex. Qualquer canança que eu tivesse em mim mesma. Eu estava um caos, e tudo por conta de uma palavra. Alguns minutos depois, minha mãe entrou silenciosamente ali e sentou-se ao meu lado. Ars, disse ela e a encarei. Não quero que chateada. É só um menino. Um menino pode achar que lamber os lábios, ou qualquer outra coisa, é estranho, e outro pode achar lindo. Além do mais. E daí se uma pessoa achar você feia? Você não é feia. Nem todo mundo vai achar que sua aparência é ótima, mas ninguém vai pensar que você é feia. Porque você não é. Até Matt falou que é só um menino idiota. Eu olhei para ela e assenti. Minha raiva dela havia derretido com facilidade, como sempre. Nós nos abraçamos e me senti um pouquinho melhor. Tudo o que ela disse fazia sentido, considerando que era minha mãe. Os elogios dela não eram o maior reforço de autoconfiança, mas eu senti meu ânimo aumentando. 2 anos e meio depois, minha vida superara as palavras de 2 meninos com quem eu mal conversava. Ainda assim, havia momentos em que eu voltava àquele momento horrível e me sentia encolher de volta ao 6º ano. Eu usei como uma desculpa para chorar e sentir pena de mim mesma. Mas ao longo dos anos percebi que, se eu não dar poder àquelas palavras, então o poder será meu. E eu escolho quando e porque não me sinto bem comigo mesma. Sou superior a isso. Ninguém, eu acho, esquece a primeira pessoa que a chamou de feia. Mas tenho sorte de perceber que eu não preciso esquecer o que aconteceu para entender que as palavras de outras pessoas, não importa quão cruéis, são tão importantes quanto eu escolher que sejam. Nesse caso, elas não significavam nada. O dia mais importante da minha vida. Você nunca ganha o direito de fazer um pedido sem ganhar também o poder de conseguir realizá-lo. Ele sofreu danos cerebrais, disse com seriedade o médico à minha mãe logo que nasci. Não temos certeza da extensão deles, mas ele nunca vai conseguir andar ou falar. Ele provavelmente tem retardos mentais severos e eu sugiro que você encontre uma instituição adequada na qual hospedá-lo. Era isso que as pessoas faziam com seus filhos mentalmente deficientes em 1960. Eram chamados de retardados e colocados para morar em instituições. A reação de minha mãe foi uma determinação feroz de provar que o médico estava errado. Por causa de um incidente pré-natal, nasci com um hematoma subdural no lado superior direito da cabeça. Tinha o tamanho de uma laranja e o sangue pressionava o meu cérebro. Os médicos presumiram que o hematoma fosse severo o suficiente para limitar significativamente minhas funções musculares e cognitivas.
Eles não haviam conhecido, entretanto, uma mãe tão devotada ao Liu. Meu irmão travesso de 4 anos teve seu papel na saga. Ele perguntara por que o bebê não chegou no dia esperado. Mamãe deu de ombros e respondeu que eu ainda não estava pronto. O que o faria ficar pronto, mamãe? Perguntou ele. Não sei, respondeu ela. Talvez se eu escorregasse e caísse. Você pode supor o que aconteceu em seguida. Billy esparramou revistas no chão de taco. Então gritou. Mamãe, mamãe, venha, rápido. Minha mãe correu porta adentro, escorregou nas revistas e caiu. Eu nasci no dia seguinte. O ano seguinte deveria ter sido recheado de primeiras vezes, mas as minhas vieram mais tarde do que a média. Eu não tinha tônus muscular. O inchaço diminuiu aos poucos e as fotos mostravam uma criança saudável. O que não dá para ver é minha mãe me apoiando por trás porque eu não conseguia me sentar. Embora as minhas habilidades motoras estivessem ausentes, as cognitivas convenceram minha mãe de que eu era normal. Mamãe começou a exercitar os meus membros ácidos. Ela fazia repetições com o meu braço esquerdo e perna direita, invertia e repetia a cada troca de fralda. Desafiava-me a empurrar e puxar meu peso contra pressões, forçava meus músculos a trabalharem. O progresso era lento, mas ela perseverava. Diversas visitas a hospitais de crianças aleijadas não convenceram os especialistas de que eu estava progredindo. Aos 18 meses, eu me recusava a falar diante de médicos. Isso os convencia de que eu também era mentalmente deficiente. Durante uma visita, depois que o médico saiu da sala, eu perguntei, vamos para acelerar os exercícios gerou dividendos. Aos 2 anos, eu conseguia me sentar e me arrastar por aí com o bumbum, mas não engatinhava. Um dispositivo torturante foi então acrescentado. A caixa de cara em pé. Preso na posição ereta, eu berrava pela minha liberdade. Mamãe garantia aos vizinhos que eu não estava sofrendo violência alguma. Gradualmente, os músculos da perna se fortaleceram. Meu cérebro aprendeu a ter equilíbrio. Depois de cada sessão, ela me abraçava forte, dizendo-me que eu andaria um dia. Ela era gentil, mas me em seu propósito. Por 6 meses, esse dispositivo foi o meu pesadelo diário, mas funcionou. Um dia, eu estava imitando personagens de um desenho da TV. Levantei-me num salto e comecei a correr pela sala, rindo e pulando de um lado para o outro. Eu chamei minha mãe. Ela assistiu silenciosamente da porta da cozinha, assentindo por trás de um véu de lágrimas. Finalmente, seu pequeno Patrick diz aos especialistas, embora eu não me lembre desse momento especificou. Dizem que esse dia claro de março tornou-se o mais importante da minha vida. Mamãe me levou de volta ao hospital, onde andei diante de especialistas embasbacados. A dedicação dela superara os conhecimentos deles. Eles seguiam convencidos de que eu era mentalmente deficiente, porque ainda me recusava a falar com eles. Era evidente que eu pegara o desdém da mamãe por eles, demoraria um tanto antes que eu falasse com um médico, embora os médicos discordassem teimosamente. Os meus pais me matricularam na pré-escola. Já conseguindo ler e escrever, eu superei expectativas. Fiz terapia para melhorar minha dicção. Tornei-me um rapaz feliz e saudável. Quando cheguei ao 3º ano, não me dava bem com a professora. Decidi que ela era um monstro com cara de minhoca. Ela era rude e desagradável. Perdi o interesse pela escola. Ele é retardado. Srakuma, disse a SR à megera. Ele não devia estar em uma sala de aula. Minha mãe respondeu com ferocidade, na frente do diretor e do psicólogo da escola. Não, ele não é retardado. Você que é. Patrick só não gosta de você, e eu também não. Ele é mais do que inteligente o bastante, mas precisa de alguém que o inspire. Você tem razão em uma coisa. Ele não devia estar na sua sala de aula. Fui então transferido para a turma de uma jovem que era doce e paciente. Minhas notas dispararam. Enquanto crescia e me tornava adolescente, minhas pernas ficaram mais fortes. Eu joguei basquete, mas a parte de cima do meu corpo continuava fraca. Eu corria 30 quilômetros por dia no time de corrida cross-country da escola, que ganhou 2 campeonatos estaduais. Era aluno do quadro de honra, escrevia para o jornal escolar e participava de diversos clubes. Durante meu 1º ano de faculdade, fui editor do nosso premiado jornal estudantil.
Mamãe insistiu para que eu continuasse escrevendo quando saí do jornalismo. Ela encorajava atitudes ousadas, recusava-se a aceitar desculpas e comemorava cada sucesso. Geniosa, mas divertida, minha mãe era inteligente, cheia de opiniões. Seu amor por história e literatura me inspirou a ler os clássicos. Ela respeitava a diversidade e detestava a intolerância. Conforme nossas opiniões políticas divergiam, nossos debates eram agitados, mas respeitosos. Viramos bons amigos, mesmo durante períodos tensos. Embora ela conseguisse me deixar bravo, eu sabia que o amor dela por mim era inabalável. Muitos que receberam um diagnóstico como o meu foram, de fato, esquecidos, por causa dela. Dizem meus vios a nunca dizerem não consigo. Mamãe faleceu há 9 anos, mas não antes de eu dar aos meus pais muitos netos, incluindo minha primeira alhá, Anen, que deu a eles um bisneto. Sabendo que ela ficaria brava se eu ficasse de luto quando ela se foi, eu me tornei treinador do time de basquete do meu Liu na mesma tarde. Depois, em minha caminhada noturna, cada passo foi uma homenagem à devoção dela. Lágrimas de gratidão misturaram-se à fria chuva do Oregon, e perdi a conta de quantas voltas dei. Pareceu adequado que eu andasse por horas. Era a melhor homenagem que eu poderia fazer. No funeral dela, recitei o poema A Estrada Não Trilhada, de Robert Frost. Obrigado, mãe. A estrada que você escolheu fez toda a diferença. 21. A última noite em casa. Como sou sortuda por ter algo que torna tão difícil dizer adeus. Agarra muitas fotografias no painel de cortiça sobre a minha escrivaninha, no dormitório da universidade. Uma da minha família, uma dos meus gatos. Algumas de músicos e shows favoritos e uma foto gigante de 12 crianças empilhadas em um sofá. Várias tiradas de surpresa durante uma risada e outras fazendo caretas com braços sobre ombros e membros enroscados em uma pilha adolescente. Este momento, capturado na última noite em minha cidade natal, com os amigos de escola, aconteceu poucas horas antes do final da noite, em que me recolhi em lágrimas no quarto. Depois de um verão de entusiasmo e compras para a mudança, um verão de ansiedade pela liberdade universitária, meus pertences empacotados subitamente me fizeram perceber a realidade como um caminhão de 18 rodas. Eu estava indo embora. Eu era uma daquelas crianças superprotegidas, a primogênita e a única menina que nunca ia a acampamentos. Nunca tinha viajado sozinha e nunca passara mais de 2 ou 3 noites consecutivas longe dos pais. Nascida e criada nos subúrbios de Ohio, eu havia me convencido de que queria desesperadamente uma fuga dos campos de milho do meio-oeste. Então, por que, às vésperas de partir para a capital da nossa nação, eu estava tão apavorada? No meio do meu entusiasmo para começar a faculdade e tudo o que ela significa liberdade, novidades, a vida adulta e independência. Eu esquecera o sacrifício que fiz ao escolher Georgetown, em vez de uma universidade mais perto de casa, eu escolhera deixar meus amigos e minha família para trás. Míope demais para lembrar que eu voltaria a tempo do feriado de Ação de Graças. Naquela noite dei adeus aos meus amigos como se estivesse no leito de morte. E comecei a soluçar incontrolavelmente quando fechei a porta e me despedi do último que foi embora. No meu quarto, chorei até não ter mais nada em mim e então vaguei como um zumbi sem rumo, sob o pretexto de colocar na mala os últimos pertences. Logo escutei minha mãe batendo suavemente em minha porta. Fiquei imóvel, esperando que ela fosse embora, pensando que abraçar a minha mãe e ver sua pena só tornaria a despedida mais difícil. De maneira previsível, ela não foi embora. Virei o rosto em uma tentativa falha de esconder as lágrimas, quando minha mãe entrou no quarto e sentou-se na cama. O que houve? Perguntou com gentileza, em vez de tentar fornecer uma resposta compreensível e bem pensada. Simplesmente voltei a soluçar e enterrei a cabeça no ombro dela. Em algum ponto entre as fungadas, consegui guinchar. Eu o sinto pronta. Minha mãe acariciou minha cabeça até eu me acalmar o bastante para ouvi-la. Então segurou os meus ombros e me encarou. Eu sei que não, Michê. Ninguém está até partir. Também não estou pronta para me despedir de você. Mas sabe de uma coisa? Eu vi como você é competente. E tenho certeza de que vai ficar bem. Sabe por quê? Balancei a cabeça lentamente.
espremendo os olhos ao máximo para evitar que as novas lágrimas que ardiam chegassem às bochechas. Porque eu vi quanto você já foi longe. Sei que vai conseguir. É difícil, não vou negar. Mas você sabe que estou aqui e que estarei com você a cada passo do caminho. Ela limpou algumas lágrimas do meu rosto e levantou-se. Então foi com pressa para o corredor, avisando: fique aqui, eu já volto. Esperei na cama, olhando para as caixas e malas que me cercavam naquele quarto vazio que mal reconhecia como meu. Finalmente, ela voltou com uma bolsa que me entregou explicando: pretendia entregar quando chegássemos lá, mas acho que você está precisando agora. Abri a bolsa e encontrei um quilho de pelúcia esfarrapado ao qual me apeguei durante toda a infância. Ele sempre fora o meu brinquedo favorito e o mais sofrido, e pensei por anos que ele havia se perdido. Junto a ele, havia um DVD de um Mi de Meu Pequeno Pônei que eu quase esquecera que existia. Nós o alugamos tantas vezes, quando eu era pequena, que me surpreende que não tenhamos comprado. Devemos ter pagado mais de 10 vezes o valor do Mi. Encarei aqueles presentes, 2 peças simples, mas centrais, da minha infância, e as palavras me escaparam. Em vez disso, deixei novas lágrimas ruírem, enquanto minha mãe passava novamente os braços ao meu redor, me balançando como devia fazer quando eu era bebê. Quis te entregar essas coisas, só para você saber que, não importa a sua idade, você pode ser sempre uma garotinha. Naquele momento eu soube que ela me entendia e percebi que o mundo não ia acabar quando eu me mudasse para o dormitório. Com um misto de tristeza e entusiasmo, eu me preparei para entrar naquele novo mundo, sabendo que finalmente estava pronta para partir. 22 celebrando as lágrimas. Hoje eu fecho a porta para o passado, abro a porta para o futuro, respiro fundo, dou um passo adiante e inicio um novo capítulo da minha vida. Encarei com pavor aquele quadrado do calendário. As palavras Dia da Mudança pareciam reluzir na página como se escritas com luzes neon, em vez de tinta preta. Um aperto surgia em minha garganta toda vez que eu pensava em sair do nosso apartamento na Virgínia. Eu sabia quando me casei com John, o oficial da Marinha, que precisaríamos nos mudar com frequência, só não sabia quanto ia ser difícil. Eu não havia crescido em uma família com um militar. Na verdade, morei na mesma casa por 22 anos antes de me casar. Quanto mais se aproximava o momento de abandonar a vida que construímos juntos na Virgínia, mais deprimida eu ficava. Quando vieram as pessoas que contratamos para empacotar a casa, assisti com desespero, enquanto eles rapidamente embalavam cada pedaço do nosso lar em folhas de papel e os enavam em caixas. Então, eles sacaram rolos de fita adesiva e selaram as caixas de papelão. Algumas palavras escritas na lateral: quarto do bebê, brinquedos, cozinha, talheres e a vida confortável que tínhamos estava fora de vista. Naquela noite, sentei-me na mesa da cozinha e chamei minha sogra. Ela foi uma nômade corporativa declarada por boa parte de sua vida de casada, nunca morando no mesmo lugar por mais de 3 anos. Imaginei que, se alguém pudesse entender minha ansiedade, seria ela. Segurando as pontas, perguntou ela. Meu olhar vagou pelas pilhas de caixas que enchiam a sala. Não sei como você conseguia. Conseguia o quê? Se mudar tantas vezes. Está acabando comigo. Fisicamente? Não, suspirei. Mentalmente. Não quero ir embora. Eu amo este lugar. Que bom. A resposta entusiasmada me surpreendeu. Você está feliz com a minha tristeza? A risada cálida dela me fez sorrir, embora eu ainda estivesse confusa. Deixa eu contar uma coisa. Morei em mais casas e em mais estados do que conseguiria contar, e ouvi muitas esposas de executivos gemerem e resmungarem a cada transferência. Decidi bem cedo que não seria uma delas. E como fez isso? Pensando em cada mudança como uma nova aventura. Eu prometi explorar cada lugar ao máximo com as crianças. Elas conheciam mais sobre cada novo estado do que as pessoas que moraram lá a vida toda, porque sabíamos que nossa presença lá não era garantida. Em todas as férias, fazíamos uma viagem de carro para um novo canto ou um local histórico. Meu coração cava mais leve conforme ela prosseguia. Eu que sempre digo, se eu não chorar com a mudança, perdi meu tempo. Não sei como é para você, mas a vida é curta demais para desperdiçá-la, não acha?
O lema dela cou comigo, pelos 20 anos que passei como esposa de militar. Aproveitávamos ao máximo cada novo posto de trabalho. Eu caminhei por fortes da Guerra de Independência, na Nova Inglaterra, garimpei ouro na Califórnia e dormi com tubarões em um aquário da Flórida. Tentei incutir nos meus rios a mesma perspectiva de vida. Cada mudança é uma oportunidade, uma chance de ver coisas novas e fazer novos amigos. E, mesmo que eu chorasse a cada vez que deixasse uma casa, celebrava o fato de não ter perdido tempo ali. 23, a cinturinha da década de 1950. A vida é bem simples, mas insistimos em complicá-la. Confúcio. E lá se parecia com Dunkley a ver, exceto pelo cabelo ruivo. Como muitas mães jovens, nos anos 1950, a minha frequentemente fazia o trabalho doméstico no que ela chamava de vestido de cara em casa. Não era nada similar aos suéteres frouxos que eu usaria hoje para encarar a privada, o chão da cozinha ou as teias de aranha dos cantos da casa. Os vestidos de cara em casa que nossas mães usavam eram únicos, feitos de algodão, precisavam ser passados. Tinham botões na frente, geralmente até 15 centímetros depois da cintura ou quase até a barra. A cintura desses vestidos me impressiona até hoje. A cintura da minha mãe não devia ter mais do que 55 centímetros. O vestido sempre tinha um cinto para acentuar ainda mais a diminuta cintura. Aquele vestido, com sua pequena cintura coberta pelo cinto, representa uma era em que as pessoas não discutiam, nem se preocupavam com o controle de peso. Era algo que acontecia devido ao estilo de vida. Programas e livros de dietas eram muito menos presentes. Na maior parte da vida adulta, lutei para manter o meu peso sob controle. É uma batalha em que tive variados níveis de sucesso. Tentei dietas da moda e dietas saudáveis. A luta ocupava muito do meu tempo e energia, quase ao ponto de obsessão. Cerca de 3 anos atrás, a imagem dos vestidos de cara em casa com cinto que minha mãe usava começou a passar pela minha mente numa frequência que considerei importante. Decidi avaliar o estilo de vida dela, comparado ao meu. Certamente havia alguma coisa na maneira como a geração dela vivia, que manteve a maioria daquelas mulheres magra, mesmo em idade avançada. Eis o que encontrei. Nunca comíamos mais do que uma costeleta de porco cada. Quando a mamãe abria uma lata de legumes, era dividida por nós 4. Nossos hambúrgueres provavelmente tinham menos de 100 gramas. O café da manhã em dias de semana era uma torrada, leite e suco. Ainda assim, não me lembro de desmaiar de fome. Conclusão. Comendo porções menores. Sobrevivemos até a refeição seguinte. Comíamos uma variedade grande de frutas e vegetais. Vivendo em uma comunidade agrícola, tínhamos acesso a produtos frescos, com os quais minha mãe fazia conservas. Embora tivéssemos carne na maioria das refeições, os vegetais dominavam o nosso prato. Sempre tínhamos algum tipo de carboidrato nas refeições. Conclusão. Carboidratos não são ruins. Carne não é ruim. A ideia é usá-los como acréscimos às refeições, em vez de como centro. Comíamos o que estava perto da fonte. Não tínhamos comida industrializada até eu chegar no ensino médio. A essa altura, a infame torta congelada surgira. Era muito nojenta, então raramente comíamos. Conclusão. Há algo na comida de verdade que promove uma boa saúde. Nenhum dos meus pais se preocupava muito com a comida. Se tivéssemos sorvete feito em casa, todos aproveitavam. Suspeito que o pote da mamãe fosse menor que o do papai, mas ela nunca mencionava. Aproveitávamos o sorvete sem culpa. Creio que o raciocínio dela era que, se coméssemos legumes o bastante na refeição, não sobraria muito espaço para a sobremesa. Além disso, a maior parte das sobremesas vinha do cesto de frutas. Conclusão. Não existe comida ruim. E pode ser que a causa do problema seja passar tempo demais analisando a alimentação alheia. Mamãe e papai faziam todas as tarefas. Mamãe que dava das compras, da limpeza, das roupas, da cozinha, dos reparos nas roupas e das crianças. Papai que dava do jardim e dos reparos da casa. Eles criavam galinhas e as colocavam no freezer para aproveitar ao longo do ano. Juntos, pintavam e colocavam papel nas paredes, enceravam o chão e limpavam os tapetes. Conclusão.
Não há necessidade de uma matrícula na academia quando há tanto a se fazer em casa. A televisão e o computador não dominavam nossa vida. Mesmo depois de comprarmos uma TV, escolhíamos ser ativos. Embora não estivéssemos correndo ou consertando uma máquina, estávamos nos movendo a maior parte do tempo. Até comer as balas puxa-puxas queimava mais calorias do que ficar sentada na frente de uma tela. Conclusão: um estilo de vida ativo leva às cinturas mais nas e uma boa saúde. Nós jantávamos às 6 da tarde e não comíamos mais nada até o café da manhã. Isso gerava um jejum de 12 horas a cada noite. Conclusão: o corpo cai bem mesmo sem um luxo contínuo de comida. Depois de analisar como vivia uma família dos anos 1950, ficou evidente que nosso estilo do século Z era responsável pela diferença em nossas cinturas. Decidi mudar algumas coisas. Eu sabia que toda modificação teria de ser gradual, para que eu conseguisse mantê-la. Mudanças drásticas costumam levar ao fracasso. Estabeleci estas diretrizes, sabendo que demoraria até que eu conseguisse adotá-las por inteiro. Diminuir drasticamente o tamanho das porções. Imagine um quarto do conteúdo de uma lata que eu comia na infância. Planejar uma refeição que fosse composta em 2/3 por elementos vegetais e comer poucos carboidratos reinados. Parar de falar e pensar em comida e em dietas. Aumentar a quantidade de trabalho feita na casa e no jardim. Incluir exercícios típicos de academia. Porque eu trabalho usando aparelhos que não estavam disponíveis 50 anos atrás. Diminuir o tempo de tela. Jantar cedo e jejuar até o café da manhã. Funcionou. Faz 3 anos. Neste período, perdi gradualmente cerca de 7 quilos. Não são os 7 quilos perdidos em 2 semanas que muitas dietas prometem. Mas ir devagar é bom, porque sei que estou mudando. Mudei a maneira como penso em comida. Sei que não vou ter uma recaída se comer um prato leve. E que tudo bem deixar comida no prato. Aprendi que uma refeição com muita carne me deixa molenga, então procuro maneiras de ingerir mais vegetais. Eu como a maior refeição ao meio-dia e tento fazer um jantar leve bem cedo. Mudei o que eu achava de exercícios. Agora, é como o ar que eu respiro. Necessário para o meu bem-estar, em vez de algo que me forço a fazer. Faço um pouco de musculação e de yoga. Eu caminho na rua, se o clima estiver bom, ou assisto ao noticiário na esteira. Tenho uma prateleira diante da esteira para o meu computador, permitindo que eu assista a vídeos inspiradores ou educativos. O que o futuro me guarda, talvez eu nunca consiga aderir completamente às minhas diretrizes, às vezes como demais. Há dias em que janto tarde. Não penso tanto em comida e dietas quanto pensava antes, mas cá estou eu, escrevendo sobre elas aqui. Entretanto, acredito que nunca terei um problema com peso novamente. Espero perder aos poucos mais alguns quilos até chegar onde deveria. Duvido que usarei um vestido de cara em casa, com a cintura marcada com cinto, caso voltem à moda. Basta ser forte e saudável. E ter em mente coisas mais agradáveis do que o número de calorias em um alimento, ou se está ou não na minha dieta. Capítulo 3. Obrigada por estar presente. Melhores amigos vêm e vão, namorados e namoradas amam e superam, chefes contratam e demitem. Mas a única pessoa presente em todas as etapas é uma mãe. Obrigado por estar sempre por perto. 24 Uma filha como eu. Não há crianças indesejadas, apenas famílias ainda não encontradas, com olhos tristes e cabeça baixa. Sou vista como algo que se rompeu com passado sombrio e coração partido. Quem quer uma malhar como eu a observo entrando. Olhar de longe me ocorreu, mas ousaria dar um passo. Quem quer uma malhar como eu? Seu olhar vem então para mim. Um sorriso doce me deu, mas ousaria eu sonhar que quero uma malhar como eu. E como se eu tivesse pronunciado, aproximar-se ela resolveu. Tento acreditar, num ímpeto, que vai querer uma malhar como eu. Mas ousaria baixar a guarda e calmar que ela percebeu. Que sob esta camiseta manchada há uma malhar linda como eu. Meu sorriso, dizem, ilumina a sala, vou ser boazinha, eu prometo. Ah, Deus, permita que queira ela uma malhar especial como eu. Sinto sua mão se aproximar. Nos olhos, vejo, pendeu. Uma única e reluzente lágrima. Será que ela queria uma malhar como eu? E quando me pega no colo,
Com um calor tão novo e terno, diz o que eu rei para ouvir. É você alhá que eu quero. 25, minha mãe, meu pai, meu tudo. Ela nos criou com humor e nos criou para entender que nem tudo será ótimo e a rir nesses períodos. E é o dia mais feliz da minha vida. Eu estava com um vestido longo com uma cauda que enchia o quarto e sapatinhos de cristal nos pés, como Cinderela a caminho do baile. As pérolas da minha mãe utuavam no pescoço e um velho lenço feito por minha avó repousava sobre meu coração. Um véu novo, com pérolas esparsas para combinar com meu vestido, estava preso entre os topetes e cachos do meu penteado. Uma tiara emprestada era o complemento perfeito e a liga azul estava escondida sob camadas de tecido, contas e crinolina. Minha mãe caiu no lugar tradicional de um pai, brilhando de orgulho. Apesar de não ter um pai para me levar até o altar e me entregar ou participar da tradicional dança de Lhá e Pai, eu não me sentia prejudicada. Minha mãe sempre zerou o papel de pai e mãe para meus irmãos e para mim. Ela nos abraçava e disciplinava, ajudava com o dever de casa e compartilhava a alegria de passar numa prova. Ela nos ensinou a amar uns aos outros mesmo quando estávamos puxando cabelos ou brigando por um brinquedo. Ela nos ensinou a importância da família. Ela era, para nós, nosso tudo e até hoje. Meu marido, Nick, me pediu em casamento quando eu tinha 25 anos. Minha mãe perguntou se eu gostaria que meu irmão mais velho ou meu tio me acompanhassem no altar. Eu respondi: não, mãe. Você sempre foi minha mãe e meu pai e você é a única que pode me entregar no altar. A manhã do meu casamento passou rapidamente. Minha mãe não saiu de perto de mim. Ela cou comigo durante o penteado e a maquiagem e me ajudou a colocar o vestido. Assim que fiquei pronta, nós duas ficamos sozinhas. Ela estava usando um vestido longo de alcinha, num tom pálido de azul, que a fazia parecer 30 anos mais nova e mais próxima de uma madrinha do que da mãe de uma noiva de 26 anos. Estava linda. Sabia exatamente quais palavras dizer para acalmar meus nervos e me convencer de que ia dar tudo certo. Ninguém poderia ter estado no lugar dela. As lágrimas não haviam caído para nenhuma de nós até o pastor dizer que era hora de ela me entregar. Naquele momento, a realidade atingiu a nós duas. Eu estava mesmo me casando. Trocamos promessas silenciosas. Não é um adeus, mamãe, não é o M, é um novo começo e eu não vou deixar você para trás. Já que eu e minha mãe quebramos as regras tradicionais. Seguimos a toada com uma dança de mãe e Lhá. Preparamos um medley com algumas músicas que contam nossa história. Começava com Charro e Dance, que sempre dançávamos na cozinha de casa, seguia com Girls Just Want to Have Fun e terminava com Lassie Dance. Meu casamento, como minha vida, não foi comum nem normal. Obrigada, mãe, por me ensinar a rir quando eu queria chorar, encorajando-me a escrever, mesmo que eu tivesse vergonha, por me amar com a força de duas pessoas e, acima de tudo, por estar presente. 26 voltando para casa. Ter para onde voltar é um lar. Ter alguém para amar uma família. Ter os dois uma benção. A paleta vibrante de cores outonais passava pela janela conforme avançávamos pela estrada. Meu avô, com as mãos firmes no volante, contava uma história de infância. Eu sorria, mas, por mais que tentasse prestar atenção, minha cabeça ia para outros lugares. Era meu primeiro retorno para casa como universitário. Meus avós eram a viagem de 2 horas até a faculdade para que eu pudesse estar em casa nas férias de outono. Eu deveria estar relaxado e me sentindo livre do fardo pesado das aulas. E se minha casa não parecesse mais o meu lar, eu estava longe havia apenas alguns meses, mas o meu mundo inteiro havia mudado. Mudanças positivas, em sua maioria, mas eu precisava que minha casa parecesse familiar, uma base sólida na qual me ancorar. E se essa parte da minha vida tivesse mudado também? Você está bem, querido? Minha avó deu batidinhas em meu braço. Está quieto. Estou bem, só cansado de ter estudado até tarde ontem, respondi. Bom, logo vai ter tempo de sobra para descansar. Estamos bem perto da sua casa. Dobramos a última esquina e pude ver nossa grande casa aparecendo atrás do bordo do jardim. Tudo tinha a aparência certa.
A cerca que construí com meu pai ao redor do gramado, pude ver a mesa gasta de piquenique e meu balanço da infância no quintal. As bicicletas dos meus irmãos estavam abandonadas na entrada de casa. Tudo parecia igual. Deveria passar a mesma sensação, mas não passava. Por algum motivo, eu sentia estar olhando para a casa de outra pessoa. Parecia que a vida que vivi naquela casa pertencia a outra pessoa. Tudo parecia tão diferente. Como tinha acontecido em tão pouco tempo? Antes que estacionássemos a van, um amontoado de cabeças loiras correu pela entrada da casa. Abri a porta do carro e peguei meus irmãos mais novos no colo. Abraços e sorrisos foram distribuídos quando meus pais se juntaram a nós. É muito bom te ver, disse meu pai, colocando a mão em meu ombro. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos. Estamos tão felizes por você ter voltado, disse. Vamos entrar. Fiz biscoitos com chocolate, acabaram de sair do forno. Entrando em casa, tentei me desvencilhar do desconforto. Era besta que eu me sentisse dessa maneira. Não queria que aquelas dúvidas estragassem os momentos com minha família, então os empurrei ao máximo para o canto da consciência. Nós nos reunimos na mesa de jantar. Os meninos me atingiram com uma chuva de perguntas entusiasmadas. Que tipo de comida tem na faculdade? Como é seu dormitório? Você tem que arrumar a cama? Distribuí respostas para cada pergunta, mas não pude deixar de me sentir estranho, como se eu fosse um visitante contando da vida em outro lugar. Senti-me ainda mais desconectado quando ouvi sobre todas as coisas que havia perdido naqueles 2 meses. Eles falaram de novos amigos da família e das novas atividades que estiveram fazendo. Coisas que não eram mencionadas nas ligações ou nos e-mails. A tarde passou rapidamente conforme trocamos histórias. Quando a escuridão começou a se esgueirar pela janela, meus avós decidiram ir para casa. Fomos com eles para o carro. É uma benção ter você por aqui neste final de semana, sussurrou minha mãe. Estou feliz por estar aqui, respondi. Em silêncio, me perguntei se minha família me via como um convidado de final de semana. Eu só queria que aquela casa ainda fosse meu lar. Minha mãe tinha feito meu prato favorito para o jantar. Comemos juntos e assistimos a um filme na sala. Então já era hora de dormir, e as luzes se apagaram uma a uma enquanto eu ouvia tantos boa noite quando Dan Boy volta. Escovei os dentes e peguei um copo de água antes de ir para o quarto. Quando abri a porta, encontrei tudo no devido lugar, o que era estranho, porque nada nunca estava onde devia no meu quarto. Nessa noite, ele estava muito limpo e organizado. Minha mãe o organizara e que grato. Mas ainda parecia o quarto de outra pessoa. Fui até a cama. O lençol estava estendido com perfeição e o edredom estava macio. Uma maciez que pertencia a missa ou revistas. Alguma outra coisa se destacava. Um envelope marrom simples contra meu travesseiro. Quebrei o selo com cuidado e puxei um bilhete que dizia: Logan, fico muito feliz pelos lugares em que esteve, mas estou exultante por você estar em casa. Com amor, mamãe. E, subitamente, minhas dúvidas sumiram. Eu soube que estava em casa. Não importava quando o tempo passasse ali. Não importava quais acontecimentos eu perdesse. Enquanto eu fosse parte da família, sabia que aquela casa seria meu lar. Não importava o que havia mudado ou ainda mudaria em minha vida. Essa era uma constante. Algo em que eu sempre poderia contar. Então, parado no meu quarto, segurando aquele bilhete manuscrito, abri mão do medo e da confusão. Então amarrotei os lençóis, por precaução. 27 Sempre mãe. Mãe é um verbo, não um substantivo. Provérbio. Eu acabara de ouvir 2 das palavras mais temidas. É câncer. Meu marido apertou minha mão e lutei para não me desfazer em lágrimas. Quero minha mãe, minha criança interior choramingou. Eu desejava o conforto, o apoio que só uma mãe pode dar. Mas ela era a única pessoa para quem eu não poderia pedir ajuda. A casa dela cava a centenas de quilômetros e ela vivia na bruma do Alzheimer. Por mais de 5 anos, a demência a perseguiu, arrancando lembranças e prejudicando a lógica, deixando um rastro de confusão e medo. Durante esses anos, ela se tornou uma criança. Eu a acolhi durante ataques de pânico, nos quais ela não lembrava onde morava. Eu a reconfortei quando chorou ao reviver a morte da própria mãe.
Eu a tranquilizei quando um medo induzido pela demência se transformou em um ataque de raiva. Eu a colocava, metaforicamente, na cama toda noite, mandando beijos pelo telefone enquanto meu coração se partia. Agora que a demência roía a mente dela e o câncer comia meu corpo, fui tomada por uma dormência desesperançada. Não permiti que a palavra câncer se esgueirasse nas conversas diárias com minha mãe. Porém, ela sabia que havia algo errado e o muro protetor que construía ao redor dela começou a ruir. No começo era uma pequena sura, trazida pela insistência dela de que havia algo errado comigo. A sura rachou e aumentou até o muro cair por completo. Ela exigiu que eu contasse tudo. Parei de esconder o jogo e contei sobre a cirurgia, ainda cuidadosamente evitando a palavra com C. Mas admitindo os demais medos, ela perguntou se eu caria com uma cicatriz. Sim, eu caria. Bom, acho que um colar de diamantes vai cobrir direitinho. Sorri. Acompanhada do meu padrasto, ela viajou os 800 quilômetros até a minha casa. Ajudar durante o tratamento, na véspera da cirurgia. Eu estava rodeada pela família. No hospital, enquanto a equipe preparava para me levar na maca, minha mãe empurrou meu marido para o lado e pegou minha mão. Eu te amo, sussurrou ela, e se inclinou para me dar um beijo na bochecha. Naquele momento, as lágrimas que eu segurara por meses começaram a rolar e o medo soltou seu aperto. Por algum milagre, minha mãe superara a demência, lutando contra a névoa para estar a meu lado. Ela voltava para mim quando eu mais precisava. O espírito dela era mais forte que a doença. Aquele momento bendito durou pelas horas da cirurgia e além. Ao longo da noite, meu marido coou ao lado do meu leito, enquanto minha mãe e meu padrasto se viraram em casa. Sem o benefício da rotina deles, eles ficaram conosco durante minha recuperação, até que eu estivesse segura e em casa. Então, a névoa voltou. A demência levou minha mãe para longe e eu voltei a cuidar dela. Mas com uma diferença, ela me ensinou algo. Sua última e mais importante lição é que a mente talvez falhe, o corpo pode deteriorar, mas o espírito seguirá forte. Conforme ela começou a se distanciar mais de nós em mente e corpo, comecei a vislumbrar aquele espírito indomável. Às vezes, ele aparecia em espasmos de humor. Uma vez, durante uma visita, perdi-o da meada. Sinto muito, querida, disse ela com um sorriso, dando uma batidinha em minha mão. Eu não sabia que era contagioso. Em outros momentos, ela batia o pé com uma declaração teimosa. Você não manda em mim, gritou quando a encorajei a tomar um remédio odiado. Mas, principalmente, aparecia em sua constante determinação de viver nos próprios termos. Ela lutou para cá com a família, rendendo-se à morte nos próprios termos e no próprio tempo. Partiu cercada pelos Lhus, marido e amigos, com o espírito ainda intacto. Ainda hoje, o espírito dela sussurra que nada, nem mesmo a morte ou a demência, pode ficar no caminho do amor. Cassius Riley. 28 Feliz aniversário, raio de sol. As coincidências são o jeito de Deus permanecer anônimo. E foi o meu aniversário de 50 anos. 50. E todo mundo parecia pensar que não era nada demais, exceto eu mesma. Bom, mamãe acharia importante, falei para mim. E ela ia agir de acordo, com certeza. Em se tratando de aniversários, o lema da minha mãe sempre foi maior é melhor. A primeira vez em que meu irmão pediu uma festa, ela insistiu em convidar cada colega da escola, com direito a acompanhante, para uma festança de aniversário que entrou para a história do bairro. Quando completei 15 anos, uma idade muito especial na cultura latina, uma festa em casa não bastaria, segundo mamãe. Celebramos com uma visita à cidade natal dela, na América do Sul, para que eu tivesse a experiência autêntica. Mesmo quando as vacas estavam magras, o que acontecia com frequência, eu sempre recebia um presentinho que meus pais pudessem pagar, como meu bolo favorito, um cartão especial e um imenso buquê com todas as ós silvestres que mamãe conseguiu colher do jardim. Não foi surpresa para minha família que, depois que mamãe faleceu, muitos anos atrás, eu tenha continuado a tradição de fazer grandes festas. Comecei a fazer os aniversários do meu pai e do meu irmão em casa, também estendendo a tradição à minha própria família. Devo admitir, porém,
que, a princípio, essas reuniões não foram tão divertidas quanto antes. Essas ocasiões pareciam tão vazias, sem minha mãe à força que compelia nossa família, a líder de torcida sempre de prontidão, com seu rosto redondo e sorridente, piadas cafonas e uma apresentação desanada do parabéns a você. Demorou um pouco para que nós recapturássemos seu espírito depois da morte dela, mas em algum momento, com a ajuda de tempo e determinação, conseguimos. Então, por que, agora, eu sentia novamente a intensidade do vazio da ausência dela? Sentei-me ao piano em busca de distração. Talvez estivesse tão melancólica, porque eu via aquela idade como um marco. Mamãe estivera comigo em todos os outros marcos da minha vida. Os grandes passos, pequenos passos, lágrimas e triunfos. E era o primeiro evento do tipo que eu não compartilhava com ela. Ergui as mãos das teclas e busquei entre as partituras uma seleção mais animada. Ali, entre minha coleção de clássicos e trilhas sonoras, encontrei minha pasta de documentos. Que estranho, pensei. O que isso está fazendo aqui? Abri a pasta e não vi nada demais. Alguns recortes de jornal amarelados, receitas antigas e cupons vencidos de supermercado. Fiquei ali, com a pasta na mão. Então fui para a lata de lixo da cozinha. Bem quando eu estava prestes a soltar, um cartão escorregou. Na frente, havia uma ilustração de um buquê parecido com os que mamãe fazia com os do jardim e costumava me dar. Dentro, com os garranchos familiares dela, havia seus parabéns para o meu aniversário de 40 anos. Naquela noite, quando eu e Bir, meu marido, estávamos sentados em meu restaurante favorito para um jantar comemorativo. A conversa inevitavelmente se voltou para o cartão perdido. Eu queria muito acreditar que aquele cartão era mais do que uma mera coincidência e esperava que Bir concordasse comigo. Sabe, quais eram as chances de encontrar esse cartão justo hoje? Ele deu de ombros, sem se comprometer. Ainda assim, a pergunta me assombrava. Mais tarde, depois que voltamos para casa, sentei-me no computador para conferir os últimos e-mails. Havia vários me parabenizando pelo aniversário, além dos anúncios e outros tipos de spam. Eu os abri-lhe um por um, não mente chegando à newsletter, que recebo do Canja de Galinha para a Alma. A história do dia era Qual é sua pluma? Minha contribuição para um dos livros. O Canja de Galinha para a Alma. Um livro de milagres. Era uma história que escrevi sobre lidar com o luto inicial da morte da minha mãe. O conto que escrevi sobre minha mãe aparecendo na newsletter no dia do meu aniversário. Agora, sim, as coisas haviam ficado intrigantes. Bir com certeza teria que admitir que era mais do que uma coincidência. Com o coração acelerado, imprimi a newsletter e corri escada abaixo para o primeiro andar, onde Bir se ajeitava para se deitar. Olha isso, falei, empurrando os papéis para ele. Não pode ser outra coincidência, ele insistiu. Observei Bir se manter indiferente. Agora, eu tinha certeza de que minha mãe estava se comunicando comigo. O que precisaria fazer para convencer meu marido? Frustrada, fui para o quarto e liguei o rádio para escutar a previsão do tempo, como fazia toda a noite. Estática. Girei o botão banda acima e banda abaixo. Nada além de estática. Finalmente, sintonizei na única estação que dava para escutar Willie Nelson em alto e bom som, cantando um country em seu estilo inigualável. Olha, eu não sou bem a maior fã de música country, mas minha mente estava tão distraída pelo que acontecera no dia que me sentei na cama, fechei os olhos, escutei e tentei encontrar sentido naquilo tudo. Ainda com um resquício de dúvida, perguntei a mim mesma. O cartão que encontrei e a publicação do conto na newsletter poderiam mesmo ser sinais da minha mãe? Poderiam aqueles que passaram para o próximo reino de existência se comunicar com pessoas da Terra? Não importava quanto eu quisesse acreditar que minha mãe ainda poderia me mandar saudações do além, algo assim era mesmo possível? Então, recebi minha resposta. Notas do rico barítono de Danny Cash vieram pelas ondas de ar. Com a antiga canção folk You Are My Sunshine, Você é Meu Raio de Sol, a música que minha mãe usava de canção de Niner comigo. Foi quando comecei a chorar. Solucei intensa e profundamente, mas não de tristeza, de gratidão pela minha mãe e pelo amor que compartilhamos.
tão poderoso que podia viajar através dos reinos. Quando abri os olhos, vi meu marido curvado sobre mim, as mãos nas minhas. Parece que sua mãe se lembrou mesmo do seu aniversário, disse. Sim, minha mãe de fato se lembrou do meu aniversário. E ela o fez no estilo de sempre. A Nau não me mandou apenas um sinal, mas 3. Óbvio, minha mãe sempre comemorou aniversários em grande estilo. 29 Noite da Pisa. Uma avó é um pouco mãe, um pouco professora e um pouco melhor amiga. Minha primeira semana de faculdade foi difícil. Eu já precisava estudar para 2 provas, começar um trabalho e uma pilha de chamentos para reler. Meu auxílio financeiro estava um caos e meu colega de quarto não falava comigo. Tudo era estranho e eu não conhecia ninguém. Não era isso que eu planejara. Embora fossem apenas 3 horas para chegar em casa, parecia muito mais longe. Eu mal podia esperar pelo final de semana. Finalmente, era sexta-feira. Avisei meu colega de quarto que eu estava indo para casa. Ele só demonstrou me escutar com um único aceno de cabeça. Se a Western tivesse uma aula sobre videogames, aquele cara tiraria-a. Dirindo para casa, rezei e pedi para o Senhor cuidar do caos da minha vida. Cheguei em casa e não tinha ninguém. O pensei, bem quanto eu mais precisava deles. Então, do nada, lembrei que fazia semanas desde que vira minha avó, apesar de ela morar a apenas 10 minutos de casa. Como se estivesse esperando por alguém, a luz da varanda da vovó estava acesa. Dava para ver a luz da TV oscilando pela janela. Bati na porta e escutei vovó vindo atender. De repente, a porta se abriu. Ora, oi para você. Não esperava te ver, exclamou ela. Fotos de todos os netos se amontoavam sobre a lareira e em cada espaço disponível de todas as estantes da sala. O porco de cerâmica que dei ao vovó, o último sorriso dele que vi, estava numa prateleira à minha frente. Eu ainda me lembrava de tê-lo dado num Natal, havia mais de 15 anos. O pato de madeira que o pastor entalhara para a vovó e o vovô estava em outra prateleira. De onde eu estava, era possível ver dentro da cozinha e reparei na porta para a escada, que levou para um paraíso de aventuras dos netos por tantos anos. Eu já estava feliz por ter vindo visitar a vovó. Conversamos sobre a minha semana. Eu tinha tanto para contar. Estava lá há mais de 1 hora, quando minha avó me perguntou algo que eu jamais esperaria dela. Eu tenho pizza no freezer. Você está no clima de pizza? Você gosta de pizza, vovó? Eu adoro pizza, especialmente depois que eu dou uma tunada. A fama de cozinheira de vovó a precede. Não pude imaginar o que tuna uma pizza poderia significar para ela. Conforme acrescentávamos mais queijo, pepperoni e pimentões à pizza, percebi que nunca tiveram uma conversa com a vovó até aquela noite. Meu avô morrera quase 15 anos antes, e eu sempre me arrependera de nunca ter conseguido conversar de verdade com ele. Sente-me subitamente abençoado por ter esta noite com ela. A pizza ficou maravilhosa. A melhor pizza que já comi, na verdade. Uma coisa que notei é que minha avó realmente me escutava. Com frequência, eu percebia que interrompia outra pessoa para dar um conselho. Entendi que, às vezes, precisamos só escutar. A vovó dizia apenas de vez em quando, ore pela resposta. Então rezei pensando na minha situação durante o final de semana todo. A semana seguinte foi muito melhor. Eu sequer voltei para casa no final de semana seguinte. Nunca havia notado que a Western tinha um campus tão bonito. Eu fora cegado por meus problemas. Mas Jesus os tirou de mim. Agora eu enxergava. Comecei a fazer questão de ir para a casa da vovó pelo menos uma vez por mês para comer pizza. Ainda tínhamos noites de pizza 4 anos depois. Sou muito grato ao Senhor por me levar a ela quando eu precisei de um ouvido. Como costumam ser os caminhos de Deus, eu ganhei muito mais. 30 uma verdadeira mãe. A gratidão dá sentido ao nosso ontem, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. Lembro-me bem do dia em que percebi que tinha uma verdadeira mãe aqui nos Estados Unidos, tão distante da minha casa na Alemanha. Eu tinha encaixotado os últimos pratos para a mudança quando ela ligou. Tá, não, pensei, não posso falar com ela agora. Meu coração estava partido e eu não tinha ideia de como começaria uma nova vida com meus 6 e o sem marido.
Eu tinha certeza de que a vovó Taun me daria um sermão. Afinal, eu estava abandonando seu único Liu. Talvez eu devesse não falar nada. Não queria perder seu apoio e sua amizade. Eu já havia perdido tanto. Mas contei a ela. Gao e eu nos separamos. Estou dando entrada no divórcio. Silêncio. Você está aí, mãe? Sim, não sei o que dizer. Você tem certeza de que é a coisa certa? Eu pensei sobre o assunto e rezei. Não posso criar as crianças, deixando-as saber os detalhes do nosso casamento turbulento. Minha voz oscilou. Está tudo bem, Sonja? Eu entendo, disse vovô Taun. Precisa de alguma ajuda? A oferta me pegou de surpresa. Mamãe Taun não estava brava ou chateada. Em vez disso, ofereceu ajuda. Sonja, não pense que está se divorciando também de mim. Se tiver algo que eu possa fazer para ajudar, eu gostaria de fazer. De repente, o céu não estava mais tão escuro. Respirei profundamente para estabilizar a voz, mas lágrimas rolaram pela minha bochecha. Ah, mamãe, falei, e não consegui dizer nada mais. Por que você não traz as crianças? Posso ficar com elas até que você organize tudo. Sequei os olhos com as costas da mão. Isso facilitaria as coisas. E obrigada. Tudo vai dar certo. O divórcio não deveria fazer diferença no nosso relacionamento. É como se você fosse minha alhá. Seus filhos são meus netos, e isso nunca poderá ser tirado de nós. Fique à vontade e traga as crianças. Ficarei com elas até suas aulas de verão acabarem. E foi o que fizemos. A vovó ficou com elas, na casa dela no Colorado, enquanto eu terminava as matérias de verão na universidade. Conforme o tempo passou, a vovó Taun continuou a estar presente para mim. Quando o motor do meu carro explodiu, ela dirigiu 3 horas para buscar a mim e as crianças, e nos ajudou a encontrar um carro novo. Ela compareceu à minha cerimônia de graduação e me ajudou a encontrar um bom trabalho de professora na região. Quando me casei novamente, ela abraçou meu novo marido e o chamou de Liu, exatamente como havia me acolhido, como lhe há tantos anos antes. Quando eu havia me casado com o único Liu dela, Sonja Herbert, 31 Mãe ao resgate. O coração de uma mãe é um mosaico de amor. Acho que minhas amigas e eu começamos a planejar nossa formatura quando estávamos no primeiro ano. Sério? Falávamos por horas sobre o que iríamos vestir, como arrumaríamos o cabelo, como posaríamos para as fotos, como casais, depois em grupo, só as meninas, então só os meninos, onde iríamos jantar, e até ensaiamos os assuntos para abordar no restaurante. Eu sei, falta do que fazer, mas era importante para a gente. Coreografamos minuciosamente cada instante e, com todo esse planejamento, não esperávamos nada além de uma experiência idílica de formatura. O grande dia chegou e começamos a nos arrumar antes do almoço. Entre telefonemas que fazíamos umas às outras, trabalhamos nos penteados, unhas, maquiagem, sapatos, vestidos e bolsas. O restaurante onde fizemos a reserva com 3 meses de antecedência ficava a 40 minutos de distância. Nós 10 nos encontraríamos lá. 3 horas antes da formatura, comeríamos juntas e seguiríamos para o baile. Chegou o momento de meu namorado, Rust, me buscar em casa. Nada de Rust. 10 minutos se passaram, ainda sem sinais dele. 20 minutos. Isso era antes dos celulares. Então eu só podia esperar e ter uma grande síncope. 30 minutos. 40. Como ele podia fazer aquilo comigo? Era minha única formatura do ensino médio. É bom que ele esteja morto, pensei, ou seriamente machucado. Enquanto minhas amigas se reuniam no restaurante, eu andava para lá e para cá no tapete da sala, abrindo um buraco no relógio com os olhos. Como isso podia acontecer? Eu planejara tudo tão perfeitamente. Quando Rust apareceu na frente de casa, com 1 hora de atraso. Estava com o smoking amarrotado e manchado de graxa. A camisa de babados estava grudada ao peito de tanto suor. O rosto estava vermelho e o cabelo bagunçado. Um pneu dele furara na interestadual e ele teve sua primeira experiência de troca de pneu a centímetros do eixo acelerado de carros. Tentei reunir alguma empatia por ele, mas só conseguia ver a minha formatura perfeita indo para o ralo. Mal sabia o que, enquanto eu estava andando de um lado para o outro na sala da frente, minha mãe estivera com a mão na massa.
Ela descongelou 2 bifes e convenceu meu pai a ligar a churrasqueira do quintal. Pegou as melhores porcelanas, taças e toalhas rendadas da minha avó, preparando um jantar elegante e mandando minha irmãzinha e meu sobrinho colocarem as melhores roupas de domingo para serem nossos garçons. Quando Rusty chegou, ela tinha transformado nossa sala de estar em um salão privado de jantar, com velas e música. Enquanto nossos amigos estavam voltando de sua experiência de jantar formal, nós começamos a nossa. Eu nem vi mamãe naquela noite. Ela mandou minha irmã e meu sobrinho pela porta prato após prato, da salada até a sobremesa. E, enquanto comíamos, ela lavou, secou e passou o smoking de Rusty. Chegamos na formatura com tempo de sobra e uma história para contar. Olhando em retrospecto, não consigo lembrar se sequer agradeci minha mãe. Eu devia estar mais preocupada com derrubar algo no vestido e garantir que chegássemos a tempo no baile. Ela estava feliz em cá nas sombras, remediando mais um pequeno trauma da minha vida. Aliás, obrigada, mamãe. 32 um vestido rosa e uma promessa. Sinto saudades. Mãe, tua imagem ainda está profundamente impressa em meu coração. Eu tinha 16 anos e, mais do que qualquer outra coisa na vida, queria que minha mãe comparecesse. A minha formatura do ensino médio, no ano seguinte. Ela estava com câncer no ovário e, embora a expressão no rosto de outros membros da família não oferecesse muita esperança, eu acreditava que ela se recuperaria e conseguiria ir. Minha mãe e eu sempre tivemos uma relação muito especial, talvez por eu ter sido sua única leal nos primeiros 13 anos de casada. Partilhávamos um grande amor pelos livros e pela leitura. Ela leu para mim todos os dias, até que eu aprendesse a habilidade com primor. Depois, ela continuou a partilhar meu amor por histórias, ao estimular as minhas tentativas como escritora. Como atriz amadora, ela aparecera em inúmeras produções locais. Eu cresci comparecendo a ensaios e, nas estreias, era capaz de sussurrar cada uma das falas dela. Lembro-me especialmente de uma pequena festa do elenco e da equipe que aconteceu depois de uma apresentação noturna. Minha mãe havia comprado um vestido rosa, para a ocasião. Aos meus olhos de 6 anos, ela parecia um anjo. Quando eu tinha 14 anos, meu irmão nasceu. 10 meses depois, minha mãe foi diagnosticada com câncer. No começo, não me preocupei. Afinal, ela era minha mãe. Nunca morreria e me abandonaria. Mas quando um ano virou 2 e ela foi ficando mais magra e, muitas vezes, desanimada por conta da medicação pesada, comecei a me preocupar. 2 semanas antes do meu Natal de 16 anos, a doença piorou. Tentei negar o desespero que via no rosto do meu pai, ao lado do leito do hospital, para fortalecer a hipótese da recuperação. Eu conversava com ela sobre o futuro, um futuro compartilhado. E, quando você for para minha formatura, vai usar o vestido rosa? Perguntei enquanto ela estava deitada, fraca e magra no dia 9 de dezembro. Ah, querida, não sei. Ela forçou um sorriso estreito. Aquela coisa velha. Mesmo? Sim, sim. Por favor, prometa. Tá bom, se é isso que você quer mesmo. Eu prometo. As palavras mal passavam de um sussurro. 1 hora depois, ela faleceu. De alguma maneira. Eu me forcei a lidar com o ano e meio de escola que faltava. Meu pai havia atuado para longe no próprio mundo de luto, e a tia, que viera cuidar do meu irmão de 2 anos, não tinha tempo para mim. Quando a formatura chegou, os 2 recusaram o convite. Enquanto eu estava no palanque com os outros formandos, senti-me vazia e absolutamente solitária. Eu acreditara que minha mãe caria bem, acreditara que ela estaria ali para aquele marco da minha vida. Ninguém poderia se sentir mais desprovido de felicidade que eu, e então o diretor anunciou o prêmio de literatura por extraordinário trabalho em escrita criativa e a estudante à minha direita começou a me cutucar. Você ganhou, sussurrou ela. Chocada, continuei sentada. Então, eu a vi. No canto direito do fundo do auditório, minha mãe estava aplaudindo com mais veemência do que ela mesma diria que seria elegante, e ela estava com o vestido rosa. Levantei-me e fui até o pódio pegar meu prêmio, estarrecida com a sensação caudalosa de alegria. Ela tinha vindo, ela prometera e tinha vindo, e estava com o vestido rosa.
Os momentos saltitavam intensamente em meu coração, uma linda borboleta de alegria. Em uma nuvem tão intensa de felicidade que mal podia controlar os movimentos, voltei para minha cadeira. Mas, quando olhei para o canto direito dos fundos, ela não estava mais lá. Depois, quando estava voltando para casa sozinha, na escuridão quente da noite de primavera, com o prêmio e o diploma apertados na mão, minha postura mudou e a raiva me inundou. Por que ela viera por apenas um instante? Por que não pudera cá? Sentei-me no banco de um parque, à beira do rio, e observei a água. Aos poucos, veio a compreensão. Ela não poderia estar sempre comigo, não mais, mas poderia vir, quando eu mais precisasse dela. Manteve a promessa. Ela viera à formatura e usar o vestido rosa. 33 A matriarca, uma mulher ao ciclo completo. Nela reside o poder de criar, nutrir e transformar. Jovens que queriam namorar uma das minhas 3 lindas lhãs precisavam antes passar pela minha mãe. Nós a chamávamos de a matriarca. À primeira vista, ela não parece tão intimidadora. Ela é baixa e pálida. E os cabelos vermelhos nunca caem no mesmo tom por 2 meses seguidos. A despeito disso, ela interrogava o novato trêmulo estreitando os olhos azuis e com um sorriso impiedoso que mal curvava seus lábios. Então, Daniel, do que te faz digno da Rachel? Como pretende ganhar a vida? O que mais ama nela? O que te faz pensar que a merece? Se ela estivesse generosa, às vezes deixava o azarado sair com meros 45 minutos de inquérito. A assustadora força feminina da minha mãe, aparentemente foi transmitida às lhas e netas. Se acreditarmos nos homens da família, recentemente, escutamos um jovem marido sussurrando conselhos a um novato, cujos olhos se arregalavam, como se ele tivesse trombado com uma tribo de guerreiras amazonas indo à caça. Concentre-se na mãe. O poder o dela. Deixe-me explicar que minha mãe tem um propósito mais nobre do que brincar com os frágeis egos de jovens pretendentes, por mais divertido que seja. Ela leva a sério seu papel de líder tribal. Ao longo de seus 70 anos, ela aprendeu o valor da prudência, geralmente por cometer erros. Considera seu dever sagrado transmitir a sabedoria para os entes queridos, esperando salvá-los de más caminhos que possam tomar. Então ela cadiguarda nas encruzilhadas da vida, fazendo perguntas difíceis para que paremos e pensemos antes de prosseguir. Minha mãe não é sempre uma isge envolta em trajes reluzentes e esvoaçantes. Na década de 1960, ela era uma adolescente encrenqueira do interior. Os amigos deram as costas para ela. E sua nova madrasta fez tudo o que podia para garantir que a garota apavorada nunca esquecesse a vergonha. A vida de uma mãe de 18 anos nunca é fácil, mas minha mãe teve que encarar a situação sem ajuda nem compaixão. Não percebi até crescer que mamãe sofrera de depressão por boa parte da minha infância, embora não tenha me surpreendido quando ela admitiu. Tendo eu mesma criado 4 filhos como mãe solo, com a minha própria mãe por perto para ajudar e dar apoio, admiro ainda mais a força que ela exerceu para simplesmente atravessar cada dia sozinha com 4 filhos pequenos. A única coisa que me impediu de me matar, confessou ela uma vez, era saber que vocês iam ser criados pela sua avó se eu não estivesse aqui. Você gostaria que sua vida tivesse sido diferente naquela época? Perguntei. Queria ter ido para Paris como sempre quis. Em vez de se casar e ter filhos tão nova? Ela respondeu sem hesitação. Nunca. Eu poderia ter tomado várias decisões diferentes a qualquer momento. Vocês são a melhor coisa que já fiz. Qualquer outra coisa que eu faça é só a cobertura do bolo. Eu costumava achar que mamãe se distraía facilmente. Logo que conseguia um diploma ou um novo trabalho, ela já conferia os requisitos para o próximo. Além dos seus estudos ecléticos e muitos trabalhos, ela tinha e gerenciava inúmeros negócios, fazia artes lindas, escreveu alguns livros, tirou licença como corretora de imóveis e preencheu sua casa com uma galeria de achados interessantes de leilões do estado e da natureza. Seu cabelo cor mais vermelho, as roupas mais brilhantes. E ela continuou a desabrochar em direções mais surpreendentes. É que o mundo é um lugar tão interessante, exclamou ela. Há tanto para aprender e para ver. Como poderia me contentar com uma vida? Estou determinada a aproveitar esta ao máximo.
A recusa teimosa de mamãe a se curvar às circunstâncias era o exemplo de que eu precisava. Meu próprio casamento foi particularmente infeliz. A habilidade do meu marido de se esgueirar da responsabilidade com nossos filhos e simultaneamente nos fazer viver com medo e na pobreza era impressionante para muitas pessoas. Minha mãe não ficava impressionada. Tarde da noite, em uma ocasião em que eu pegara as crianças e malas e correra para a casa dela em busca de refúgio, meu marido apareceu. Ele começou a me intimidar, dizendo que todos os nossos problemas eram culpa minha e que eu devia voltar para minha casa, onde era meu lugar. Na época eu estava emocionalmente confusa, psicamente enfraquecida e não conseguia me defender. Minha mãe escutou a briga do quarto e desceu a escada como uma valquíria de penhoar, os cabelos vermelhos saindo da cabeça, como as chamas da justiça. Ela o colocou para fora da casa e bateu a porta na cara dele, dizendo que não voltasse. Ele deu bem menos problemas depois disso. Entendo melhor a ferocidade dela, tendo meus próprios rios adultos. Mal posso imaginar a dor que ela deve ter sentido, vendo-me sofrer por decisões ruins, sem poder consertá-las como fazia quando eu era criança. O que ela podia fazer, entretanto, era estar presente e ser uma avó de verdade e jovial, mesmo que tivesse uma vida própria e um trabalho interessante dos quais cuidar. Como todo o resto, minha mãe fez seu trabalho de avó com talento. Por anos, meus filhos passaram as sextas-feiras com a vovó Cindy enquanto eu trabalhava. Eu os buscava no final do dia, invariavelmente encontrando-os com as bochechas rosadas e com pingos de tinta, por terem decorado moletons com lindos desenhos ou com manchas de massinha de modelar feita em casa. Um dia, encontrei-os no quintal, pintando com as mãos cadeiras brancas de plástico. Mas o mais comum era encontrá-los todos aconchegados no grande e confortável sofá, devorando biscoitos, soltando bolhas e vendo desenhos, incluindo mamãe. Com a vovó por perto, meus filhos aprenderam que estavam seguros e eram amados. E talvez o mundo não fosse um lugar tão assustador. De seu jeito único e imprevisível, ela segue os ensinando. Recentemente, cheguei em casa do trabalho e encontrei minhas 3 filhas adultas e minha mãe usando vestidos oridos, botas e chapéus enormes, fazendo um chá da tarde. Minha mãe apertou um cajado de feiticeira. Ah, que bom! Chegou a tempo do chá. A maneira como minha mãe viveu a vida é um grande exemplo para nós. Nunca pare de aprender. Nunca deixe de se reinventar. Não tenha medo de tentar algo novo. Nunca desista, seja ela quem você ama. Pelo amor de Deus, pinte fora das linhas e sempre, sempre faça tudo com paixão. 34 Maternidade. Não é exatamente um passeio no parque. Mães ilhas se aproximam ao máximo quando lhes se tornam mães. Quando jovem, eu trabalhava em uma farmácia, no meio de um inuente bairro de Londres chamado Hallam Park. No mesmo horário, toda manhã, eu olhava para fora da loja e via uma mãe especificar, passeando com seu bebê aconchegado no que devia ser um carrinho da última moda. Às vezes, ela agraciava a farmácia com sua presença. Em alguns dias, ela deslizava em um vestido feminino e leve. Em outros, estava trajada em um terno de grife. O cabelo dela sempre estava imaculadamente aparado. Invariavelmente, ela estava elegante. Ela dava uma olhada na farmácia e examinava as prateleiras em busca dos mais novos produtos de beleza. Não parecia ter uma única preocupação. O mais impressionante aqui, ela manobrava o bebê no carrinho sem esforço, como se fossem meros acessórios. Avancemos para 4 anos depois, em outro continente. Nesta realidade, eu mesma me tornara mãe. Não tinha como eu contrastar mais com aquela mãe tranquila e bem composta de Hallam Park, que eu imaginava ter um exército de babás e outros membros de uma equipe para cuidar do bebê, da casa e do guarda-roupa. Para começar, eu nunca usava nada além que uma camiseta que não amassasse e a calça jeans mais confortável. Eu me vestia apenas para garantir que a principal fonte de alimento do meu bebê, meus peitos, ficasse em fácil acesso. Os acessórios para meus trajes geralmente eram alguma mancha ou resquício de cheiro de algo que meu bebê regurgitava. Meu cabelo estava sempre preso de forma caótica para trás com grampos, sem um penteado específico, apenas para manter mechas soltas longe do rosto do meu liu quando eu me curvava pela milésima vez para beijá-lo.
Eu não poderia amar mais o meu recém-nascido e queria passar todo o meu tempo, dormindo ou acordada, com ele. Naqueles primeiros dias, quando eu saía por aí com olhos cansados e desarrumada por sobreviver com talvez 3 ou 4 horas de sono por noite, não me preocupava com nada, além do bem-estar do bebê. Quando eu não estava dando colo, trocando fraldas, alimentando ou fazendo-o arrotar, estava debruçada por cima de livros e revistas, sobreter-lhes em uma busca frenética pelas respostas para questões que estavam tumultuando minha cabeça já fragilizada. Porque meu bebê precisava mamar constantemente, quase sem respiros entre as sessões. Era natural que cada mamada acabasse direto em outra, e se o desenvolvimento cognitivo e físico dele não demonstrasse claramente os marcos descritos naqueles livros, eu também havia me tornado uma presença constante no consultório do pediatra, expondo fraldas usadas com fezes de cores ou consistências questionáveis e o cercando com uma pergunta atrás da outra sobre todo o tipo de coisa do bebê e seus cuidados. Deus abençoe aquele homem, pois nunca me julgou nem deu a entender que eu estava me encaminhando para o hospício. Entretanto, apesar de eu estar totalmente imersa no mundo da maternidade, senti uma fenda se abrindo entre mim e meu marido. Logo depois que o bebê nasceu, ele começou a receber responsabilidades maiores no trabalho, o que exigia que ele viajasse para fora do país com frequência. Se ele chegasse em casa à noite, eu já estaria longe na terra do sono, geralmente com o bebê nos braços. Em algumas ocasiões, eu apenas fingia estar dormindo. Tinha começado a desenvolver um pequeno ressentimento por como a vida dele não mudara em nada com a chegada do bebê. As conversas cada vez menos frequentes que tínhamos inevitavelmente acabavam comigo fazendo um discurso sobre como estava exausta e como mais um parente dele havia nos visitado. O problema com essas visitas era que elas nunca conseguiam resistir a lançar conselhos não solicitados sobre criação, o que, conforme o esperado, colocava em questão a maneira como eu cuidava do meu bebê. Eles também gostavam de fazer comparações entre o meu anjinho e uma ou outra criança da mesma idade. De todo modo, não eram visitas pelas quais eu ansiava. Então, um dia, ao telefone com minha mãe, tive um surto e comecei a dizer como eu estava frustrada por não conseguir lidar com ser mãe. Ela escutou com muita atenção e então disse: é natural estar sentindo tudo isso. Eu, na minha idade, ainda estou descobrindo coisas novas da maternidade. Eu agora tenho que aprender a ser mãe de alguém que virou mãe. Eu tive que rir daquilo. Ela então acrescentou: eu sei que o bebê ocupa muito do seu tempo, mas você precisa encontrar tempo para fazer as coisas de que gostava antes de ele chegar. E precisa se esforçar para manter a chama do casamento acesa. Fiquei pensando no que minha mãe disse. Alguns dias depois, minha antiga chefe me ligou e perguntou se eu estaria interessada em ajudar com mini-projetos em que ela estava trabalhando. Não hesitei para ligar em seguida para minha mãe e pedir para ela cuidar do bebê alguns dias por semana. No Nau, não foi apenas por aqueles dias que pedi ajuda para minha mãe. Ela insistira para que eu mantivesse um conjunto de roupinhas de bebê, um pacote de fraldas, artigos de higiene, pratos de papinho e um esterilizador na casa dela. Assim, eu podia simplesmente colocar o bebê na cadeirinha do carro depois do café da manhã e literalmente depositá-lo na porta quando eu estivesse atrasada para as aulas que concordei em dar. Minha mãe caíra do céu. Quando meu bebê demonstrava pouco interesse em comer seu purê de vegetais, minha mãe me ensinou a colocar um pouquinho de fruta amassada junto para fazê-lo comer até a última colherada. Quando meu neném começou a balbuciar, minha mãe cantou e leu livros maravilhosos para incentivar o desenvolvimento da fala dele. Foi ela que comprou seu primeiro Thomas, o trenzinho, que levou a uma grande coleção de trens, trilhos e livros. Era muito evidente que a vovó e o bebê adoravam passar tempo juntos e que oreciam na companhia um do outro. Embora ir e voltar da casa da minha mãe fosse um pouco cansativo, estávamos todos infinitamente mais felizes. Com mamãe se voluntariando para car de babá, consegui encontrar tempo para uma hidratação ocasional do cabelo, massagens para me mimar e, o mais importante de tudo, as noites românticas com meu marido, das quais eu sentia falta e que tanto precisava.
Eu nunca consegui me organizar o suficiente para me vestir e me portar com a compostura admirável da mãe de Halland Park que encontrei na juventude. Mas havia alguns dias em que eu passava pelo meu reflexo e sorria com o que enxergava ali. Percebi que a maternidade dificilmente é um passeio no parque. Não é algo em que se camestre de um dia para o outro. Entretanto, se você puder aceitar esse fato e pedir ajuda para alguém de confiança, cá bem mais gerenciável e gostoso. Envolver minha mãe nos cuidados do meu primeiro filho foi a melhor coisa que fiz por mim mesma, meu bebê e meu casamento. Inclusive, meu marido se tornou um pai presente e maravilhoso desde aqueles dias iniciais. Agora, temos 2 filhos e os 2 o colocam em um pedestal muito merecido. Minha mãe continua sendo a melhor avó que uma criança poderia querer. 35 Rivalidade de Guirlanda. Não há nada no mundo igual ao amor de uma mãe por seu LH e diz a todas as coisas e esmaga sem remorso tudo o que cai em seu caminho. Agatha Christie. E uma guirlanda que só uma mãe poderia amar. O programa prometera 100 ideias para as festas por $100. Como acontecia com praticamente todas as séries de design da TV, eu fui absolutamente convencida pelo primeiro aceno leve da apresentadora. Usando roupas lindas, designers de interior saltitavam demonstrando ideias, muitas das quais exigiam um diploma de mestrado em pistolas de cola quente e acesso a ceras esotéricas da Índia. Mas então um lindo e delicado homem, vestido uma gola alta preta, com um ar de superioridade entediada mostrou como qualquer um poderia fazer uma guirlanda com sacos de lavanderia. Ao amarrar tiras das sacolas plásticas com um cabide desmontado, você poderia criar uma guirlanda brilhante e ecologicamente correta. Nós raramente íamos à lavandeira, mas nossa pilha de sacolas de mercado não recicladas parecia uma substituta decente. Então comecei a cortar e amarrar tiras de plástico em um círculo de arame feito de um cabide velho. Algumas horas depois, eu estava impactada. Ficou bem bom. É isso que a TV faz com você. Você começa a acreditar que sacolas plásticas amarradas num cabide ficaram bem boas. Acrescentei algumas tazas e ornamentos e decidi dar a guirlanda para minha mãe, para contribuir para a abundante decoração da casa dela. Ela adorava decorar e montava uma mesa linda nos feriados, então pensei que seria um acréscimo divertido para alguma janela. Quando a entreguei em uma de nossas visitas, no começo de dezembro, era a 4ª série se repetindo. Ela adorou a guirlanda e imediatamente a colocou sobre a lareira. Fiquei com um pouco de vergonha, mas também ridiculamente orgulhosa. No ápice dos feriados, voltamos para a casa dela, para um grandioso jantar. Todo mundo estava lá e chegamos um pouco atrasados por conta de alguns chiliques das crianças no caminho. Depois de terminarmos os abraços e nos livrarmos dos casacos e sapatos, entrei na sala formal de jantar. No aparador, havia uma imensa guirlanda, praticamente cobrindo a lareira, cheia de tazas brilhantes, sinos e outros ornamentos. Era linda, verdejando à perfeição, as cores juindo em uma harmonia que teria silenciado qualquer coral decente. Eu estava admirada, e ali, numa pequena estante de partitura, estava minha guirlanda de sacolas. Ah, você viu a guirlanda que Christie mandou, disse minha mãe, entrando na sala atrás de mim. Claro, minha irmã. Do outro lado do meio-oeste, ela participara da nossa partida permanente de 21, uma rivalidade entre irmãs, jogando um as enorme ali, na casa da minha mãe. Como uma típica irmã mais nova, eu nem esperava por aquilo. Uau, é incrível, disse, esperando que houvesse o mínimo possível de animosidade em minha voz, considerando as circunstâncias. E você viu? Coloquei a sua bem aqui. Queria que todos vissem as guirlandas que minhas lhas me deram. Tinha que ter uma adaga em algum lugar. Algo pontudo com que arrancar meus olhos antes de ver a expressão de todo mundo. Eu estava morticada. Virei-me para minha mãe para me desculpar pela minha guirlanda triste feita em casa. Mas um olhar para ela me interrompeu. Ela não fazia ideia. Não fazia ideia do abismo que havia entre minha guirlanda, com as sacolas de mercado rasgadas, e a saudação épica aos espíritos anciãos do Natal na lareira. Aos olhos dela, de alguma forma, eram iguais. Fiquei estupefata.
Primeiro e mais importante, percebi que não tinha chance de enar meu aro plástico do Natal num armário, poupando-me as inevitáveis comparações que transpareceriam no rosto de todos os parentes à mesa. Então, eu me dei conta. Minha mãe é incrível. Para ela, não havia diferença. Esqueça o plástico branco rasgado versus o esplendor verdejante e as taças sedosas. Esqueça os ornamentos baratos contra a porcelana da Europa pintada à mão. E daí que uma fosse pequena e insignificante e a outra, grande o bastante para rivalizar com a árvore de Natal, nada disso importava. No coração dela, aos olhos dela, tinham sido dadas pelas lhãs. Eram o nosso amor moldado em círculos e ela adorava as duas. Olhei para minhas lhãs, que estavam ocupadas correndo de cômodo em cômodo na casa da minha mãe, estrilando de energia. Meus olhos arderam com amor e torci para, quando chegasse o dia, elas vissem a mesma linda cegueira em mim. Como lhá, ainda estou completamente envergonhada pela memória da rivalidade de guirlandas, na qual eu comi poeira. Ainda assim, me conforto bastante sabendo que, para minha mãe, não havia competição e nunca houve. Capítulo 4. Obrigada por sua força. Você desistiu das coisas mais importantes da sua vida para que eu pudesse viver as mais importantes da minha. Mãe, obrigada por todos os sacrifícios que fez. 36 vale mais que dinheiro. Tudo que eu sou, ou que torço para ser, devo ao anjo que é minha mãe. Passei os braços pelo meu casaco cinza velho e o abotoei, olhando o caimento das mangas. Eu detestava aquele casaco. Detestava receber doações dos vizinhos, que não as consideravam boas o bastante para eles mesmos. Mordendo a língua, forcei um sorriso quando mamãe me entregou o almoço para levar à escola. Você bem que está precisando de um casaco novo, disse ela. Vamos ver o que dá para fazer. Ela deu tapinhas no meu ombro quando me apressei para sair, torcendo para que não visse minhas lágrimas. Ver o que dava para fazer significava que ela arranjaria outro casaco velho e usado para mim. Sequei as lágrimas e respirei fundo. O ar outonal estava ficando mais gelado. Em breve, o inverno chegaria. Tremi, puxando o casaco para mais perto. Não adiantava nada desejar que meus pais tivessem dinheiro como os pais dos meus amigos. Com 6 filhos para alimentar, havia pouco dinheiro sobrando para gastar em roupas e eu não lembrava se minha mãe já tinha me dado um casaco novo. Falei a mim mesma que devia me acostumar a vestir roupas usadas. Pelo menos eu tinha um casaco, mesmo que não fosse um casaco chique. Olha o que os vizinhos mandaram, disse minha mãe, alguns dias depois. Ela brilhava enquanto passava a mão em um suéter delicado de mangas curtas. Vai ficar lindo em você. A gola é tão macia. Passei os dedos pela gola de pelos brancos. Era a coisa mais macia que eu já tocara e dava um toque de beleza ao vermelho vivo do suéter. E olhe para isso, continuou ela, colocando 2 saias uma ao lado da outra no sofá. Meu queixo caiu. Uma saia era rosa e a outra, azul claro. Eu e minha irmã mais velha poderíamos ficar com uma cada. Havia outras coisas também, mas essas eram as minhas preferidas. Fiquei acordada na cama naquela noite, subitamente grata pelos vizinhos terem se cansado daquelas roupas. Na manhã seguinte, coloquei meu casaco cinza velho. Fechei os botões, dei um beijo na minha mãe e fui para a porta. Ela estava sorrindo. Sim, comentou ela, quase que para si mesma, você precisa mesmo de um casaco novo. Mamãe colocou um brilho nos olhos e uma melodia nos lábios nos dias seguintes. Ela estava aprontando algo, mas o quê? O clima esfriou de repente. Coloquei um suéter a mais sob meu velho casaco e um lenço no pescoço, mas o vento me gelou até os ossos muito antes de eu chegar à escola. Eu ainda estava tremendo quando me deitei naquela noite e mamãe parecia preocupada. Tive um sono agitado. Meu quarto ficava no andar de cima, portanto atipicamente silencioso. Mas naquela noite tive a impressão de ouvir uma máquina de costura sunindo a noite toda. Puxei as cobertas até o pescoço e coloquei o travesseiro sobre a cabeça. Finalmente adormeci. O vento soprava, trazendo correntes de neve. Resmunguei a olhar pela janela na manhã seguinte. Tinha que ir para a escola e estremeci ao pensar em outra caminhada gélida em meu casaco esfarrapado. Mamãe parecia cansada enquanto fazia nosso café da manhã.
mas havia um brilho nos olhos e ela voltou a cantarolar. Como de costume, fui a última a sair para a escola. Quando entrei taciturnamente no meu casaco cinza e comecei a abotoá-lo, mamãe disse: "Por que você não deixa essa coisa velha em casa?" Então, antes que eu pudesse responder, ela foi para a sala, voltando com o lindo casaco verde que tinha uma gola de pele de verdade. Experimente. Servia perfeitamente. Fiquei maravilhada com a maciez da lã verde, a grossura do forro e o tom claro de marrom da gola. Onde o concediu? Eu estava maravilhada. Ela sorriu. Estava na caixa de roupas que ganhamos. Eu o ajustei para você. Você quer dizer que era para uma mulher e caberia em você, mãe? Imagino que sim, concordou, aproximando-se para me ajudar a fechar os botões. Mas você precisa mais do que eu de um casaco. E olha como ficou lindo em você. Agora vá andando, atrasadinha, para não chegar tarde na escola. Abracei a minha mãe. Meu coração estava tão cheio de amor por essa mulher, que sempre colocava as necessidades da família acima das próprias. Quem poderia pedir por mais que isso? A família dos meus amigos talvez estivesse financeiramente melhor que nós. Mas eu tinha a mamãe, e ela valia muito mais que qualquer dinheiro. 37 Volte à montanha do coração. Não permitirei que homem algum estreite degrade minha alma ao fazer-me o de e a hífen ele como uma criancinha que, cá empolgada demais na lá da montanha-russa, sinto que talvez vomite. Eu estive ansiosa por este momento e, mesmo assim, minhas emoções se alternam entre euforia total e um desejo esmagador de dar meia volta com o carro. Estou assustada, mas não posso voltar. Há muito em jogo, então continuo dirigindo para o desconhecido a 100 km por hora. Parece que meu marido, Mike, e eu estamos nesta estrada do Wyoming rural há horas, quando na verdade mal faz 20 minutos que saímos do hotelzinho em Cold. A paisagem diante de mim é linda, mas não consigo apreciá-la, porque estou preocupada demais com o que vai acontecer. Minhas mãos criam vida própria, mexendo no cinto de segurança, na janela, nos óculos de sol. Meus olhos procuram por qualquer placa que indique nosso destino. Na mão, as instruções dadas pela minha avó. As bordas gastas estavam ficando úmidas com o suor da minha mão. O que é isso? Pergunta Mike. Sigo o olhar dele e quase perco uma pequena placa marrom com letras brancas gastas no acostamento. Este é o campo de realocação Hart Mountain. Era o nosso ponto now e o motivo da viagem. Tínhamos vindo visitar o lugar em que minha avó passou 3 anos isolada como prisioneira durante a Segunda Guerra Mundial, simplesmente por ser da raça errada. É aqui. Grito, mas já tínhamos perdido a entrada. Não se preocupe, vou fazer um retorno, avisa Mike. Ele dá tapinhas na minha perna, tanto para me acalmar como para me fazer encostar no assento. Aqui estamos, diz ele, entrando em uma pequena estrada de terra. Encaro o solo, desprovido de quaisquer indícios de sua importância, enquanto nos aproximamos do campo. O retumbar de cascalho sob os pneus tem um efeito tranquilizador, mas eu não consigo afogar o som do meu coração nos meus ouvidos ou aliviar o aperto na garganta. Eu me percebo inclinada, urgindo em silêncio que o carro acelere. O que restou do campo entra em minha visão e quero estar lá agora. Preciso estar lá. Entramos no que deve ter sido uma estrada de terra, mas agora é apenas um caminho com ervas daninhas. Não há outros carros por perto e até os pássaros, que cantavam sem parar quando chegamos em Cold pareciam ter sumido. Ao estacionarmos, afundei no banco, incapaz de me mover. 3 construções se assomavam diante de mim, o que restava da antiga prisão da minha avó, cercadas por alambrado. Um no arame farpado na lisa cerca e essa visão me enjoa. Eles estavam cercados como gado, pensei, e vigiados como criminosos no próprio país. Os prédios estão decadentes, conforme o esperado, mas depois de anos encarando fotógrafos do campo nos livros didáticos, os reconheço. Reconheço a manta asfáltica que mal segura o vento e a neve. Reconheço as janelinhas nas paredes. À distância, consigo ver uma torre de tijolos. Sei, pelas histórias da minha avó, que costumava ser parte do hospital de lá. É infame em minha família, porque foi naquele hospital que a primeira ilha da minha avó morreu quando tinha menos de um dia de vida. Um bebê cujo único dia de vida aconteceu atrás de uma cerca com arame farpado.
Já não tenho medo. Em vez dele, sinto o ressentimento que minha avó aguentou por meio século se acumular em minha garganta. A realidade do que aconteceu com ela há tantos anos me atingiu intensamente. Encarei a paisagem que ela encarou por 3 longos anos. Estou brava. Imensas lágrimas salgadas nublam minha visão e perco os arredores de vista. Está pronta? Pergunta Mike baixinho, depois de passarmos minutos no carro estacionado. Aceno com a cabeça, mas ainda não me mexo. Mike sai do carro e mal reparo enquanto mexe nas coisas do porta-malas. Meus olhos estão grudados na Tori. Mike abre a minha porta e eu salto de susto. Vamos, diz ele, e empurra a câmera para minha mão. Subitamente, estou fora do carro, ultrapassando Mike correndo para as construções. Lembro-me do motivo de estar ali. Este lugar, tão desolado e gasto, faz parte da minha história. Estou aqui para lembrar aqueles que perderam as vidas e os que perderam anos neste lugar. Estou aqui para documentar o que restou da prisão deles. Trouxe anos de rancor e raiva comigo e pretendo deixá-los aqui. Vem no lugar da minha avó para ficarmos em paz com o passado que aprisionou nossa família por tempo demais. Vim para uma resolução. A terra parece vazia e assustadora, mas de um jeito estranho que também parece acolhedor, como se estivesse me esperando. Caminho de forma reverente entre os prédios, tirando fotos e roçando os dedos nas paredes. Tento entender o que estou sentindo, mas as palavras me escapam. Sinto dor. Sinto conexão. Sinto paz, olhando pelas lentes da minha câmera. Sinto-me disposta a escutar as histórias dos prédios. Por uma hora, vago em silêncio para frente e para trás, tirando fotos e absorvendo tudo. Ao caminhar, posso literalmente sentir que estou mudando. Solto os punhos e a raiva que vovó sentira. A raiva que ela passou para mim, e que agora parece cair no chão como seixos. Fecho os olhos e respiro fundo. Nós os perdoamos, sussurro e, conforme minhas palavras são levadas pela brisa. As raízes do ressentimento que mantiveram minha família atada a Hard Mountain começam a se desenroscar do solo. Curvo-me e pego uma pequena pedra do chão. Estou levando uma parte deste lugar para casa. Uma pedra para mim e uma para minha avó. Ao partirmos lentamente de lá, viro-me em meu banco e coloco a cabeça para fora da janela, desesperada para olhar o lugar até ele sumir completamente. O vento faz meu cabelo chicotear em uma dança frenética. Anos atrás, minha avó vivera ali como prisioneira no próprio país, forçada a abrir mão de tudo que possuía. Hoje, caminhei naquele solo, oferecendo perdão pelo passado e ganhando uma resolução. Foi por mim mesma. Foi pela minha família. Foi pela vovó. 38 para minha outra mãe. Eu diria que sentir-se grato é a forma mais sofisticada de pensamento e que a gratidão é a felicidade duplicada pela admiração. Quando você se casou com meu pai, eu tinha 12 anos. Não nos conhecíamos naquela época, você e eu, porque eu morava com a minha mãe. Meu pai emergia ocasionalmente, uma sombra do passado, um rosto sorridente numa foto no baú de cedro da mamãe. Você não fez diferença na minha vida. Você e meu pai moravam em um canto do mundo, mamãe e nós, crianças, em outro. Ainda comíamos sanduíches de manteiga de amendoim no almoço todos os dias e esburacávamos a sola dos sapatos. No primeiro ano, a sombra que eu conhecia como papai nos visitou. Você esperou no carro. Por um longo tempo, eu estimei a memória do abraço do papai no sofá. Pouco depois da visita, sapatos de couro lustroso apareceram no meu armário. Logo me perguntei de onde poderiam ter vindo, até que mamãe falou que papai os havia mandado. Como aqueles sapatos eram especiais, não tinham cadarços, em vez disso, eram fechados com pequenos botões de pérola em casas de tais estreitas. Eu pensava no papai sempre que os usava. 6 meses depois, quando papai visitou de novo, ele pegou meu rosto, estudou meu sorriso e concluiu que eu precisava usar aparelho. Fiquei envergonhada. Meu sorriso murchou. Então papai fez cosquinhas nos meus lábios e eu ri. E, mais uma vez, você esperou no carro. Mamãe quase me arrastou até lá. Você não consegue dar, provocou. Abaixei os olhos em meio à vergonha adolescente e guinchei. Naquele dia. Você virou um sorriso com um nome, não mais a moça no carro.
Enquanto você e mamãe tagarelavam como velhas amigas, eu sofria com a questão de como deveria chamar você. Várias semanas depois, mamãe marcou uma consulta com o dentista. Aquela temida consulta, uma preocupação de uma semana, tornou-se um tormento de 2 meses, pelo menos, não precisei usar aparelho. E aí teve o casaco. Papai nunca tinha me dado um presente de Páscoa, mas, logo depois de eu conhecer você, uma imensa caixa embrulhada em sacolas de papel marrons e barbante chegou bem a tempo da data. Quando mamãe levantou a tampa, eu guinchei em deleite. Vi o casaco mais lindo, mais macio e mais rosa que eu já vira e era meu. Com o forro macio de cetim acariciando minha pele, enterrei as mãos nos bolsos fundos e girei pela sala. Como se não fosse o bastante, naquela mesma tarde a aurista entregou um ramalhete de ós, rosa e lilás, que também era um presente do papai. É engraçado que ele nunca tenha pensado nessas coisas antes de se casar com você. Mamãe disse que isso pedia uma comemoração e fomos às compras juntas. Agora que ela não tinha mais que comprar o casaco de que eu precisava, usou o dinheiro para comprar o meu primeiro visual de Páscoa, um vestido azul escuro com uma gola branca de renda. O tempo passou. Eu me formei na escola, consegui o primeiro emprego, tive Luzi, um tempo depois, cis carreira. O contato com você foi esporádico durante esses anos. Embora você não soubesse, aproveitei os momentos esporádicos que passamos juntas. Não tenho certeza do motivo, talvez tivesse curiosidade sobre você naquela época. É claro, mamãe era sempre a primeira na minha vida, mas você nunca pareceu se incomodar. Você era paciente, por entender que mamãe precisava ser minha única mãe. Você aguardava atrás da cortina e sussurrava as deixas para o papai. Muitas vezes, no meio de problemas e turbulências na minha casa, meu pai entrava em cena no momento certo para ajudar. Eu me lembro de uma crise financeira urgente que surgiu quando meu marido foi preso e da ajuda que meu pai deu. Nessa época, Deus surgiu na minha vida, trazendo paz para diminuir a tempestade, quando chegou uma carta especial do meu pai com um cheque generoso. Minha fé aumentou. Conhecendo você como conheço agora, não posso deixar de imaginar o papel que exerceu em cada intervenção. Minha fé foi abalada quando meu irmão faleceu, mas tive que ser forte pela minha mãe. Quando nos juntamos ao redor do caixão no velório, você correu atrás de nós. Entretanto, estávamos no mesmo nível. O luto apenas rasteja, ele não escala. Você ficou no pano de fundo com meus amigos naquele dia, esperando para ajudar onde fosse necessário. 7 anos depois, minha mãe faleceu. Ficamos juntas no enterro para lamentar minha perda. Desta vez, você estava do meu lado. Em algum ponto, meu próprio ninho se esvaziou e fiquei sozinha. Por causa da minha relação cada vez mais forte com Deus, não me incomodei tanto com a solidão. Mas você e papai demonstraram apoio. Eu a assisti enquanto fazia chover presentes sobre os netos, se eu tentasse recusar a nota dobrada que meu pai esgueirava para minha mão. Você reclamava. Não demorou muito para descobrir que as caixas de mimos, que chegavam com comida fresca, porcarias e biscoitos para meu cachorro, foram ideia sua e não do papai. Eu sempre podia contar com você para obter alcaçuz e biscoitos de cheddar quando ia para um congresso em outra cidade. Meu pai e eu ficamos mais próximos nos últimos anos graças a você, que o compelia a ligar para mim se passássemos muito tempo sem contato. Você planejava suas férias para coincidirem com as minhas. De certa maneira, você sempre sussurrou as deixas até o momento da morte dele, quando eu e você novamente estivemos juntas em um enterro. Eu já não tropeço na palavra madrasta. Você é minha amiga e fez uma grande diferença em minha vida. 39 as meninas do ônibus. Há muitas coisas maravilhosas que não serão feitas se você não as fazer. Enquanto eu dava ré para sair da casa da mamãe, perguntei a ela: você já pegou o ônibus de idosos? Segurei a respiração enquanto esperava pela resposta. Mamãe ajustou o cinto de segurança, o olhar diretamente para frente. Enfatizando cada sílaba, ela disse: peguei sim, e seguiu-se um silêncio desconfortável. Perguntei: é Neme. Como ele é? Falei com tanto entusiasmo quanto pude, embora eu pressentisse que a resposta não seria positiva.
Bom, disse ela, novamente com uma ênfase, eu liguei para o centro de idosos e providenciei o ônibus para ir até o mercado. Quando vieram me buscar em casa na manhã seguinte, subi no ônibus e olhei o corredor. E o que acha que vi? Vou dizer o que vi. Ela fechou os punhos. Vi cerca de 13 senhorinhas deprimentes e um velho deprimente. Senti um aperto na barriga e não sabia se era solidariedade pela situação dela, medo que ela se recusasse a usar esse meio de transporte tão útil ou raiva por ela falar mal de algo de que precisava tanto. Mais silêncio. Não era necessário ser um gênio para deduzir que, na cabeça dela, ela era uma pessoa deprimente também. Meu pai falecera recentemente, depois de passar 6 semanas no hospital. Ele ficou em coma após operar um aneurisma aórtico que estourou durante uma ressonância magnética. As longas horas de espera e de esperança nessas semanas pesaram sobre minha mãe e também sobre o resto da família. Minha mãe parecera se desgastar mais um pouco a cada dia esperando e observando no hospital. Mas ela passava de uma decisão a outra a cada vez que uma crise surgia e, por M, concordou com o desligamento dos aparelhos. Então, cercada por seus lius, os respectivos cônjuges e os netos, ela reinou graciosa durante o velório e enterro. Quando cada um da família voltou para a própria vida, ela se viu subitamente sozinha e assustada. Por 57 anos, meu pai caminhara ao lado dela. Ele sempre dizia, não se preocupe, eu cuido disso. Meu pai antecipou a aposentadoria 20 anos antes de falecer. Foram anos em que os dois ficaram todo o tempo juntos. Minha mãe nunca aprendeu a dirigir, então meu pai a levava para todos os lugares, para compras no mercado, um corte de cabelo ou qualquer outra coisa de que ela precisasse. Agora, ela não tinha mais as rodinhas na bicicleta, como uma neta tão precisamente descreveu. Passei a semana seguinte ao funeral, ajudando com a burocracia e outras tarefas, e contatei o centro de idosos para verificar opções de transporte. Brinquei com ela, dizendo que agora ela poderia ver os impostos em ação e extrair benefícios concretos. Ela concordou, embora de maneira relutante, que precisaria usar o ônibus para idosos, já que eu morava a 1h30 de distância. Agora, a caminho do shopping. Pensei na coragem necessária para que ela fizesse a primeira ligação e usasse o ônibus com outros.